de hoje. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Vamos iniciar com a oração. Vamos orar a Deus para pedir que Deus nos dê direção naquilo que nós vamos estudar nesta noite. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e adorado, diante do qual, Deus, nós estamos, queremos, Deus, em primeiro lugar, pedir, Senhor Deus, perdão dos nossos pecados, para que as nossas súplicas, nossas orações, a nossa pessoa, Senhor, como um sacrifício, ó Deus, possa ser aceito por Ti, Pai. Então, Deus, que o Teu amor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia possa estar, Deus, sobre as nossas vidas, e que nós possamos, Deus, nesta noite, entender, Deus, Tua vontade. Por isso nós pedimos a direção do Senhor. Deus, que nós possamos, Deus, sumir, desaparecer, nosso eu, nosso pensamento, nosso achismo, mas que nós possamos atentar somente para aquilo que está na Tua palavra. Mas precisamos entender ela, Senhor. Por isso nós pedimos, vem trabalhar na nossa mente e no nosso coração. Prepara-nos, ó Deus, para ler a Tua palavra e abre a nossa mente para entendermos ela. E assim, Senhor, nós estaremos Te agradando e eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor virá. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui se encontra, Senhor. Irmão Ari, com a sua família, os demais irmãos, Senhor, que aqui se encontram, irmãs, e juntos nós queremos, Pai, aleluia, Te adorar, lendo, meditando na Tua palavra. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Acho que alguns irmãos conhecem o Juracílio, também ele aceitou a palavra, né? E já sei que tinha evangelizado já há tempo já, né? Agora eu falei para ele, escuta. E ele acabou de chegar de viagem, agora chegou agora à noite, é de viagem. Mas tem ele, tem o filho dele também, o Ravel, que é a dele, que quer que ele já entende, né? O piá dele tem que ser discipulado, porque está na hora de descer as águas também, cumprir, não sei se me engano. A Indianara também, ela quer descer as águas. Quer descer as águas também. Ela falou para mim. É bom, né, passar pelo discipulado, porque a pessoa saber o que está fazendo, né? E depois que fizer também, ela possa assumir a responsabilidade com Deus mesmo, saber que é uma coisa séria, né? Porque assim, tem pessoas que às vezes tomam a decisão e depois que ela toma a decisão e depois se ela retroceder, aí é complicado, sabe? Depois que toma a decisão e retroceder é complicado. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 6, 4, nós podemos até ler aqui, não é o assunto, né? Nós podemos até ler 4, por isso que eu tenho a preocupação. Está conosco também o irmão Ari, né? Família, os irmãos que não conhecem, acho que a maioria que não conhece o irmão Ari. Maria é um ótimo mecânico, inclusive quem tem carro e dá problema aí, pode levar lá. Pode levar lá no pronto-socorro lá que ele dá a solução para tudo lá. O irmão Ari aqui, o filho dele, o Eduardo, a esposa, né, a irmã a Rayane, né? Uma Rayane e o neném, qual é o nome dela? A Ana e o pequenininho, o Isaac, né? Vamos ler então, Hebreus, eu estou passando para os homens, vão ver a responsabilidade, porque às vezes as pessoas fazem as coisas sem entender as consequências, né? As consequências. E as coisas de Deus é assim. A Bíblia diz que é melhor não conhecer, né? A Bíblia é melhor não conhecer do que conhecer. E então assim, o juízo, Deus trata de forma diferente. Quem tem conhecimento e não faz, ele vai ser mais penalizado do que aquele que erra por não conhecer. Tudo é erro, né? Tudo é erro. Mas, segundo a palavra de Deus, a punição vai ser pior, né? Hebreus
Hebreus capítulo 6. É gostoso a Bíblia porque essa tecnologia aí da internet, né? Nós adotamos, mano. Nós temos ali o projetor, né? Aí vai, mas assim eu achei assim melhor a gente fazer um estudo por a mesa, né? É um trabalho diferente, a gente senta, cada um vem com sua Bíblia. Vamos. Hebreus. Tem Mateus, Marcos, João. É verdade. Livro de estudo, né? Cada livro. A minha é hiper gigante. Ah, Deus. Foi mais que a minha. A minha tem que ser hiper gigante. Gênesis. Tá feito. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, versículo 4. Todos acharam? Todos encontraram aí, não? Encontraram? Vamos utilizar, irmã. Faz a leitura para nós, irmã. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quando a eles de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Pode continuar. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovadas e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Amém. Então esse texto, veja bem, veja o escritor aos Hebreus que ele está falando. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, então está falando daqueles que foram iluminados, certo? Daqueles que têm o conhecimento, foi iluminado, passou a ter o conhecimento da palavra. E ele fez participante do Espírito Santo, da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, e outra vez caíram e recaíram. Esse cair aí, irmãos, não é uma pessoa ter um deslize e pecar, deslizar, porque todos estão sujeitos, estão entendendo? Todo ser humano está sujeito, nossa vida é feita de altos e baixos, todo sujeito a pecar, todos pecaram, os apóstolos pecaram e tal, então, enfim, né? Pedro chegou até a negar Jesus mesmo, né? Enfim, mas depois eles se converteram, né? Mas assim, está falando de deixar da fé, foi iluminado. Então, de repente, ele foi iluminado, fez participante do Espírito Santo e da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. São pessoas que foram iluminadas e outra vez caíram, é apostatar, voltar, que essa palavra apostatar quer dizer voltar, regredir, descer, deixar, voltar para a fé. Então, naquele tempo acontecia muito isso. As pessoas se convertiam a Cristo e devido às lutas, os problemas, dificuldades, elas acabavam deixando a fé que a eles foi pregada, que é a fé apostólica, né? E voltavam para o judaísmo, voltavam para as religiões que até então elas praticavam. E aí, isso é apostasia, apostatar, voltar, descer, regredir, né? São adjetivos da palavra apostatar. E ela está falando o seguinte, que é impossível que essa pessoa seja renovada para arrependimento. Aí está dizendo, visto quanto a ela está
crucificando de novo, é uma crucificação espiritual, ela está crucificando de novo o Filho de Deus, expondo ao vitupério, ou a ignomínia, tem uma tradução, outra diz a vergonha. Aí ela diz, porque a terra que muitas vezes bebe a água, cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aquele por quem ela é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada, perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Encerra onde a irmã encerrou, né? Estou citando um texto aqui, que já tem ele na mente já, tá? É o mesmo texto que ela leu lá. Hebreus capítulo 6, verso 4. Olha o meu como que está aqui, pastor, ó. Estão crucificados de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. A desonra pública. O meu é zombaria. Expondo a zombaria. Positivo, porque assim, Jesus, a pessoa, o nome dele, o Senhor, é envergonhado através dessa pessoa. Está entendendo? O nome de Jesus é envergonhado. Então aí a pessoa está expondo a ignomínia, expondo a vergonha, a zombaria, e porque as pessoas, quando elas estão zombando de Deus, elas estão zombando de Jesus, do Senhor, da palavra de Deus. Os caras dizem a importância da gente buscar o conhecimento, mas quando nós temos o conhecimento, agora nós temos que ter cuidado para não apostatar, ou seja, deixar a fé. Amém? Amém. Então agora nós vamos para o estudo. Vamos iniciar. Alguns irmãos, como eu falei aqui, nós estamos aqui hoje, mas está um ali, nós tem tá a irmã também, né? A irmã Camila, que está também se preparando para o batismo, né? E, enfim, alguns irmãos. E na próxima quarta-feira vamos dar continuidade. Amém? Tá. Então o assunto aqui hoje é batismo. Fazer um discipulado para o batismo. Porque Jesus mandou primeiro ensinar, não foi? Sim. Então, antes de uma pessoa descer as águas, ela tem que passar pelo discipulado, ela tem que entender alguns pontos importantíssimos no Evangelho. Por que eu tenho que me batizar? Como eu tenho que me batizar? Né? Aí discute muito idade. Com que idade? Discute muito também, né? Com que idade uma pessoa deve se batizar? Está preparada? A Bíblia não dá uma idade. Ela fala de consciência. Certo? Então uma pessoa, ela tem que ter consciência. Tem pessoas, por exemplo, que nós não batizamos menos de 12 anos, nós adotamos uma norma para batizar as pessoas acima de 12 anos, porque acima de 12 anos é comprovado que a pessoa já tem uma consciência bem formada, capaz de discernir o bem e o mal, o certo e o errado acima de 12 anos, né? Mas tem pessoas com 10 anos de idade que têm uma mente que bate em qualquer adulto, tem uma mente de adultos, né? E aí, por exemplo, se uma pessoa quiser mesmo, nós só batizamos abaixo de 12 anos com consentimento dos pais, mas tem que ser no mínimo assim 10 anos. E essa pessoa a gente tem que ver que ela é uma pessoa bem esclarecida, bem inteligente, com capacidade. Isso no discipulado a gente já percebe isso, né? Se a pessoa tem essa capacidade, se ela tem condições ou não. E mesmo assim tem que ser com consentimento dos pais, porque os pais também vão ser tutores, eles vão ser responsáveis em estar guiando seu filho, independentemente da idade, né? Na verdade, os pais sempre têm que exercer esse papel, né? E então é assim, acima de 12 anos nós batizamos nas águas. Como deve ser o batismo? Tem duas formas de se batizar: por aspersão e por imersão. Por aspersão sabe essa palavra aspersão, né? É com água, um pouquinho de água, com água na cabeça, né? Quem batiza por aspersão? Várias igrejas batizam por aspersão. A igreja católica batiza criança, batiza por aspersão. Tem a igreja metodista. Essas igrejas antigas, tradicionais, todas elas batizam por aspersão.
Mesmo batismo católico, mesma coisa, batiza criança por aspersão. A igreja, por exemplo, luterana, né? As pessoas falam de Lutero, por exemplo, que Lutero foi o reformador. Eu sempre, né, eu mostro, provo que Lutero não foi o reformador da igreja, mas a maioria dos teólogos dizem que Lutero foi o reformador da igreja. Lutero não foi o reformador da igreja. E a prova disso é que as pessoas que dizem que Lutero foi o reformador da igreja é contra o batismo por aspersão. E Lutero e a igreja luterana e todo o segmento dele batiza por aspersão. Como que ele foi reformador da igreja se as próprias pessoas que dizem não faz o que ele fez, como ele fez, porque entende que é errado. Lógico que é errado, né? Lógico que é errado porque essa palavra batismo, ela tem um significado. Sabe qual é o significado da palavra batismo? Sepultar. Imersão. Sepultar. Então, por que existe o batismo com o Espírito Santo, né? Um batismo também, batismo com o Espírito Santo. O que quer dizer? Nós somos imergidos pelo Espírito. É espiritual, certo? Não é na água, mas é a mesma coisa. O batismo é você pegar e enterrar uma pessoa, totalmente imergir ela. Então, o batismo com o Espírito Santo também é uma imersão no Espírito de Deus. Nós somos imergidos, né? Não é uma porçãozinha, não é uma manifestaçãozinha, uma manifestaçãozinha, né? É algo forte. Eu acabo me imergindo no Espírito Santo. É a mesma coisa na água ou no Espírito Santo. Por isso, batismo no Espírito Santo e batismo nas águas. Então, quem são as pessoas que podem se batizar? Pode ver que a Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda. Quem? Crer. Então, por que não pode batizar a criança? A criança não sabe Porque tem que pregar primeiro. E depois que ela crer, aí que ela vai ser batizada. Ela tem que crer. Como uma criança vai crer, né? Como a nenenzinha, a criancinha, a outra ali também, pequenininha. Você fala, não entende nada, né? Então, primeiro ela tem que crer, para depois ela ser batizada. Então, não se batiza criança, não se batiza por aspersão, porque a imersão, o batismo é enterrar a pessoa totalmente, submergir ela nas águas, imergir ela nas águas, e tem que ser adulto, porque ela tem que ter a capacidade de entendimento, saber o certo, o errado, enfim, né? São pontos assim que eu acho que a maioria aqui já sabe, né? Jesus, por ele, foi batizado para dar exemplo. Não que Jesus tinha pecado. Jesus foi batizado por quem? Por João Batista. Com quantos anos de idade? 30 anos de idade, né? E ele foi batizado lá no Jordão, então, por imersão. Não que ele tinha pecado, mas foi para dar exemplo, porque João foi o mensageiro precursor da primeira vida dele. E a João foi dado o batismo do arrependimento. Outra coisa, olha isso aqui: o batismo que João realizou não era para perdão de pecado, era para arrependimento. Então, arrependimento é diferente que perdão. Outro ponto interessante que nós temos que pegar: arrependimento é diferente que perdão. Por exemplo, alguém faz algo e se arrependeu. Falando da lei, qualquer lei, né? Qualquer lei. Falando da lei do nosso país. Alguém matou, ele transgrediu a lei, certo? Roubou, ele transgrediu a lei, na lei do país mesmo, né? E ele vai ser procurado pelas autoridades como transgressor, assim, da lei. E cada transgressão, cada crime, ele tem um código. Sabiam disso? Não? O fulano cometeu um 7-1. Esse 7-1 é um código deles que a pessoa, dependendo do que ela fez, ela já sabe aonde ela vai ser enquadrada, em que código ela vai ser enquadrada. E a pessoa está sendo procurada, mas de repente a pessoa se arrepende mesmo. Se eu estou arrependido de tudo que eu fiz, não vou fazer mais, enfim, né? Independentemente de se converter a Cristo ou não, ela se arrependeu. Quando a autoridade pega essa pessoa, a autoridade vai dizer: não, você se arrependeu agora, então você não vai pagar pelo que você fez, não. É assim que a autoridade faz? Não. Mesmo ela arrependida, mesmo ela
tendo testemunho de toda a sociedade que ela mudou, não faz mais, a autoridade vai pegar ela, julgar ela e vai condenar ela. Mas não vai condenar por algo que ela vai fazer, que o arrependimento faz com que a gente não faça mais, mas a pessoa vai ser enquadrada daquilo que ela já fez. Então, arrependimento é uma coisa, perdão é outra. Agora ela vai ser julgada, e se ela for perdoada, se um advogado entrar lá e conseguir pegar os códigos lá também, que na lei tem brecha também, ele pegar e conseguir lá livrar essa pessoa, ela foi inocentada também por uma lei também que diz que o advogado tem esse poder para fazer isso, né? A ele também é outorgado também esse poder, e se ele conseguir também, aí sim, legitimamente ela foi perdoada, né? Então, para nós entender sobre eu estou trazendo para as coisas de Deus. Então, perdão é uma coisa, arrependimento é outra, certo? As pessoas, por exemplo, que foram batizadas no batismo de João Batista, todas tiveram, para ser um verdadeiro cristão, tiveram que se batizar de novo. Um texto, por exemplo, que foi mencionado ontem. Quem estava falando desse texto ontem? A Jaqueline estava falando. Exatamente. Uma coisa que as pessoas perguntam muito assim: eu já fui batizado, e a Bíblia diz que só existe um batismo. Nós podemos começar por aí. Eu já fui batizado, mas a Bíblia diz que só tem um batismo. Eu posso me batizar de novo? Depende. Aí, e vamos começar por aqui, tá? Porque foi exatamente a pergunta. Ela me disse que alguém falou isso para ela, né? Fala, não, mas eu já fui batizado. E a Bíblia diz que só existe um batismo. A Bíblia fala isso? Sim. Fala realmente. Mas eu preciso entender a Bíblia. É isso que nós vamos fazer agora, vamos entender. Vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 5. Efésios, aqui está em Hebreus, né? Está para trás. Aqui, Efésios? Então, 4. Efésios 4, verso 5. Pastor, sabe? Porque há um batismo, Jesus batizou só uma vez. Aí já tem a resposta. Jesus, né? Mas ele precisava ser batizado, na verdade, né? Ali Hebreus 4, capítulo 4, versículo 5. Efésios, capítulo 4, versículo 5. 4, 5. O porquê que o estudo, irmãos, por que o estudo é importante? Vocês sabiam que o que vai estar na mão de Jesus no juízo final? Os livros. 4, versículo 5. Irmãos, aqui é gostoso isso aqui, que a gente pode interagir, tá? Nós podemos interagir. Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode perguntar dentro do assunto, sem nenhum problema. O que vai estar na mão de Jesus? A Bíblia diz que os livros vai ser aberto no juízo final. Que livros são esses que vai ser aberto? A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Porque a Bíblia é a lei de Deus. E Deus vai nos julgar pelo que está nos livros. Então está no plural. São 66 livros, do Gênesis ao Apocalipse. Então, por que você não fez isso aqui? Não sabia. Aí o Senhor Jesus vai lá e mostrar aqui, estava escrito aqui, por que você não fez? Mas eu não. Mas eu disse que vocês têm que examinar as Escrituras. Então tem pessoas que não examinam as Escrituras, elas erram. Porque Jesus falou isso também: errais por não compreender as Escrituras. Certo? 4, 5. Todos encontraram?
Espera todos encontrar para a gente. Isso aqui é um raciocínio muito técnico, hein? Raciocínio técnico. Encontrou? Todos encontraram? Luiz, encontrou, Luiz? Encontrou? Vou mandar encontrar, né? Então vamos lá. Diz assim. 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tem alguma tradução que diz um pouco diferente? Fala um pouco diferente? O capítulo 4, versículo 5, tá? 4, onde está o capítulo 4? Está aqui atrás, né? Aqui, 4, versículo 5, procura o versículo 5 aí. A maioria das traduções diz assim: um só Senhor. Há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Então, há um só Senhor. Quantos senhores o verdadeiro cristão deve servir? Um só. É isto que está falando o texto, não é? Sim. Quantas fé existe no cristianismo? Uma só. Então não tem assim como eu creio assim, o outro, eu creio diferente. É duas fé. Se um crê de uma forma, outro crê de outra, acerca do mesmo assunto, é fé diferente, é crença diferente sobre o assunto. E a Bíblia está falando que é uma só. Não pode ter divergência de fé, de crença. Correto? Sim. Eu estou aqui no meu raciocínio, tá? Aí se eu estou aqui equivocado, se eu não estou certo no meu raciocínio, por favor, pode ir. Nós temos a liberdade aqui de dizer, não, para o raciocínio não está certo, não está correto. Então, um só também, Deus. batismo, né? Então, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tá. Vamos para o batismo, depois vamos ver sobre esse único Senhor. Primeiro, em qualquer texto da Bíblia, ou tirando a Bíblia fora, falando de livros, outros livros, nós precisamos saber quem que é o autor do livro. Certo? Sim. Eu estou falando da Bíblia aqui, mas estou falando assim, mas não se trata só de Bíblia, se trata de inteligência, porque o Evangelho, irmãos, ele exige inteligência, porque Deus, ele é sábio, ele é a própria sabedoria, certo? Então, sim, todo e qualquer livro, eu preciso saber quem que é o autor desse livro, para me entender as coisas, certo? Agora eu preciso saber quem que é o autor desta carta, porque aqui é uma carta que Paulo envia à cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade, os irmãos encontram aí, aos Efésios. Por que está aos Efésios? Que é para os crentes de lá. Isso, para os cristãos da cidade de Éfeso. É como a cidade aos curitibanos, se fosse uma carta enviada para nós. Porque quem mora em Curitiba é curitibanos. Quem morava em Éfeso era Efésios. Quem morava lá em Corinto, era uma cidade, a cidade era Corinto, eram corintianos. Né? Eram corintianos. Então, aos coríntios, né? Então, os irmãos entenderem. Então, assim, isto é muito importante, irmãos, que a gente vê tanta, felizmente, por falta de conhecimento, a gente vê tanta coisa no Evangelho. Pessoas que pregam assim, que diz que Paulo tinha uma noiva, uma mulher. E pessoas pregavam lá, assim, pessoas pregavam e diziam, olha aqui, Paulo teve uma mulher, disse que ele não era casado, tinha assim, a Bíblia diz que ele, diz que era a túnica de Paulo, diz que era túnica, ele disse que era túnica, né? Paulo tinha túnica, que era túnica. Então a pessoa já interpretava que era, não lê direito, a pessoa não percebe texto, contexto. Tem um ditado que diz assim, texto sem um contexto vira um pretexto, certo? Então isso é muito importante, nós daqui a pouco vamos entrar lendo, certo? Mas para o conhecimento, porque o meu desejo, por exemplo, é preparar pessoas que você vai deparar com qualquer
religioso, e você tem que ensinar para essa pessoa. Você não pode passar vergonha. Estão entendendo? Um cristão não pode passar vergonha. Ele tem que ter base. Certo? Então, tá. Éfeso era a cidade aos Efésios, porque eram os irmãos da cidade de Éfeso, certo? Quem que é o autor, então, do livro? Vamos descobrir quem que é o autor do livro Paulo. de Éfeso. Paulo, tá onde? É Paulo? No comecinho lá, Hã? no comecinho de Efésios. Capítulo 1. Ó, a epístola do Paulo aos Efésios. Mas aqui, tá esperto. Aí, então a gente está interagindo, tá, irmãos? Nós estamos interagindo, isso é importante. Sempre no início, antes de iniciar, eu chamo do prefácio ali do livro, vem algumas descrições ali, e dentre elas o autor daquele livro que vai iniciar. Então, quem que escreveu essa carta? É uma carta de Paulo. Naquele tempo, inclusive, não tinha assim capítulo e versículo. Esse negócio capítulo e versículo foi colocado depois para facilitar para as pessoas encontrar os textos, entendeu? Mas era uma carta. Então Paulo mandou uma carta para os irmãos da cidade de Éfeso, e nessa carta tinha vários assuntos. Ele falava sobre uma coisa, falava sobre outra, e falava sobre outra. Tem vários assuntos, mas o assunto que nós estamos lendo aqui no capítulo 4, versículo 5, é sobre unidade da fé. Unidade da fé. Então, descobrimos coisa importante aqui, certo? Éfeso era a cidade, Efésios, porque eram os irmãos da cidade de Efésios, de Éfeso. O autor do livro era quem? Paulo, certo? Ele está mandando a carta. E ele diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. As pessoas dizem assim: eu não vou me batizar de novo porque está escrito que é um só batismo. Está escrito mesmo. Mas tem que ver qual batismo que ela foi batizada, né? Isto. É um só. O que Paulo está falando? É um só, mas um só verdadeiro. Agora, mas você tem que me provar isso, pastor. Mas você está falando que Paulo está dizendo ali que é um verdadeiro, mas eu acho que não é isso. Vamos para o livro de Atos, capítulo 19. Deixa marcado aí, tá, irmão? Põe alguma coisinha para marcar e depois nós vamos voltar aí. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Aí porque assim, quando alguém disser alguma coisa, assim, os irmãos têm que ter a base, tem que ter o entendimento, entendeu? Isso que é importante no Evangelho, isso que é fazer discípulos. Aí isso nos traz um crescimento muito grande para a obra de Deus. Todos nós podemos ter o mesmo entendimento, e Deus quer que todos nós tenhamos o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento. 19, do 1 ao 5. Atos, pode ler, irmão. Paulo, Efésios. Aconteceu que, estando a Paulo em Corinto, Paulo, tendo passado pela região mais alta, chegou a Efésios, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que ele respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que foste batizados? Responderam: no batismo de João. Já era batizado, né? Batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crê-se nele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Verso 5.
Você leu o 4, né? É o 4, mais um 5. A expressão com mais extensão. Não, acho que aí já acho que está aqui, né? O 5 deve estar aqui, acho que aqui já acho que já é o estudo, né? Agora o texto deve estar por aqui, eu acho. Está aqui o 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos lá. Aonde Paulo chegou? Efésios. Ele chegou na cidade para a qual ele mandou a carta dizendo: existe um Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora ele chega pessoalmente, que ali ele está mandando uma carta. Agora ele chega na cidade para a qual ele mandou a carta, que só existia um batismo. E ele encontra ali pessoas que já eram batizadas no batismo de João. O que aconteceu com essas pessoas? Ele rebatizou essas pessoas ou não? Sim. O que o texto está falando? Ele foi batizado em nome do Senhor Jesus. Ele batizou elas de novo. Agora vejam bem, derruba por terra toda e qualquer tese que diz que não, mas se eu sou batizado não posso batizar de novo. Está confirmando que o mesmo Paulo que disse que só existe um batismo, ele chega na mesma cidade para a qual ele envia a carta dizendo: um só batismo. Ele encontra pessoas que já eram batizadas, ele rebatizou elas, porque elas não eram batizadas no batismo verdadeiro. Existe um só verdadeiro. Então, conseguiu entender? A pessoa pode ser batizada 1000 vezes, mas se ela não foi batizada no batismo em nome de Jesus Cristo, ela tem que se batizar novamente no verdadeiro, que é em nome de Jesus. Imagine um pastor cheio de pecado e batizando uma pessoa. Ele vai batizar em nome de Jesus? Também não pode. Mas assim, mas de alguma forma, assim, se a pessoa não souber, se o candidato não souber, Sim, claro. não souber, a pessoa foi batizada corretamente e não tem nenhum problema. Agora, se a pessoa souber, ela está, não por ela ser batizada em Jesus, ela está simplesmente sendo conivente com O erro, né? com o erro. Que Ele não até pode. o novo também se batizar, então ele nunca vai saber, né? Até chegar lá. Positivo. Não, mas é assim, mas se ela se batizar, digamos, não sabendo, Sim, Deus não vai invalida. perdoar. Não invalida o batismo dela, porque o poder não está no pastor. É. O que vai perdoar ela não é o pastor, é o nome, é o que ele. Se ele fez de uma forma certa e correta, ele vai perder a salvação dele, mas aquela pessoa se seguir certo e correto, ele vai ser salvo. Agora sim, aqui no texto, o que nós estamos aqui? Derrubando uma tese por terra, que é muito discutido, certo? Viu, irmão? É importante isso aqui, porque as pessoas vão questionar. Nós, na pregação do Evangelho, somos muito questionados pela palavra, pela fé que nós professamos, certo? E a pessoa tem que ter a base bíblica, porque a resposta não pode ser minha, nossa. Ah, mas assim, eu não posso jogar a palavra no ar. Eu tenho que mostrar na Bíblia. Porque contra fatos não há argumentos. Está mostrando na Bíblia. Se a Bíblia é a regra de fé, não é isso? Todos falam isso? A Bíblia é a regra de fé do cristão. Eu tenho que mostrar na Bíblia, não posso mostrar em nenhum outro livro. Eu não posso deduzir, não, mas eu penso, não tem pensamento. Eu tenho que provar. E eu tenho que provar na Bíblia. Conseguiram pegar aí ou não? Conseguiram entender ou não? Amém. Autor de Efésios. Autor de Efésios. Não, autor da carta. Hã? Autor da carta. Da carta. Oh, parabéns. O autor da carta que foi enviada aos Efésios? Paulo, tá. Então, um conhecimento importante. Paulo está enviando uma carta. Certamente o outro levou a carta, porque não foi pessoalmente, ele pregaria pessoalmente, certo? Ele está enviando a carta, alguém levou a carta para que a pessoa que estava responsável na igreja lá de Éfeso pudesse ler a carta e ensinar as pessoas pela carta que Paulo e os demais mandavam, que eram os responsáveis do evangelho, certo? Amém. Agora Paulo está pessoalmente, nós lemos aqui em Atos 19, pessoalmente
ele estava na cidade para a qual ele enviou a carta. E na carta ele mandou escrito o seguinte: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele chega ali e pergunta: vocês tinham recebido o Espírito Santo? E eles disseram: não, nem sabemos que haja Espírito Santo. Ele já foi pelo batismo, ele queria saber como que eles tinham sido batizados. Como fossem batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Aí ele disse: não, certamente João ministrou o batismo com arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, isso é em Jesus Cristo. E aquelas pessoas que ouviram e que disseram que já eram batizadas, foram batizadas novamente como? Em nome de Jesus. Mostrando que esse é o único batismo que ele disse em Efésios. Certo? Amém. Mas aí, irmãos, que a gente vê assim, pensa que os pastores não sabem disso, sabem. Só que eles estão errados, e para eles agora refazer o erro deles, eles acham que é soberba, irmãos. Isso é uma soberba. Esse dia eu estava falando lá com o Ari. Eu, quando me batizei, eu era presbítero. Quando me batizei de novo, no batismo em nome de Jesus, quando me batizei em nome de Jesus Cristo, eu era presbítero. Eu tinha ministério. A mãe Jaqueline, não, mas Jaqueline não era muito, era uma Cida, era que já era da igreja lá. A Jaqueline era do início da obra, mas desse período não. Eu sou do dia do reteté. É bom? Eu sou do dia que eu não sei o que é isso, mas eu quero isso. Ah, tá, Eu você estudo estava no lá, manto. você estava lá também, né? Eu estudo no manto. Então vejam aqui bem. Vejam bem. Quando eu descobri que aonde eu estava não pregava a Bíblia, a palavra de Deus como ela é, a Bíblia como ela é, por que eu vou ficar lá? Para ficar assim, para fazer parte de uma religião onde as pessoas expulsam demônio, tá? Se a Bíblia diz que muito naquele dia vai dizer: a gente, eu não expulsei o demônio, curei os enfermos, fiz isso, mas aquilo, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não te conheço. Então a pessoa que vai expulsar demônio, vai curar enfermo, fazer um monte de coisa e vai perder a salvação. Por que ela vai perder a salvação fazendo tudo isso? Não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus, porque ela continua sendo uma pecadora. Irmãos, o único batismo que perdoa pecado é o batismo em nome de Jesus. Veja Atos capítulo 2, 37, 38. Aí mesmo Atos aí. Só que agora volta para o capítulo 2. Vai um pouquinho para trás. Então é Bíblia, certo? É Bíblia. E falar nisso, irmãos, eu tive um sonho essa noite. Capítulo 2, versículo 37, 38, versículo 37, 38. Tive um sonho essa noite com uma multidão se batizando, irmãos. Uma multidão. Era muita gente. Amém, glória Eu não a Deus. contei, eu não contei porque era muita gente, sabe? Mas era tipo assim, Amém. assim, era tipo assim, umas 150 pessoas, 200 pessoas para mais. Amém. Glória Eu a não Deus. contei, né? Não contei assim, né? Mas assim, era muita gente. Isso que eu falei: meu Deus, como é que Deus faz, né? Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz de repente as coisas assim, eu ficar só pensando Amém. assim, né? Então assim, eu acho que é o tempo, irmãos. É o tempo em que Deus quer trabalhar. 2, 37 a 38. Aí o versículo, né? 37 a 38. Receba do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a Verdade. verdade. E a verdade. Vos libertará. E Jesus disse isso a quem? Na época? Os discípulos. Não. Não? Os fariseus? Aos religiosos. Ele diz aos religiosos. Estão entendendo? Porque os religiosos tinham as escrituras, mas não conheciam ela. Então, por não conhecer, eles viviam a religiosidade. A falta de conhecimento, irmãos, torna uma pessoa religiosa. Quer colocar uma cadeira aqui? É? Os outros conseguiram entender? Conseguiram entender, irmãos? Amém. Então, assim, vamos lá no nosso raciocínio aqui. Se eu estou equivocado no raciocínio, por favor, tá, irmãos? Então, Jesus, ele dizia: conhecereis a verdade vos Libertará. Mas ele estava falando para quem? Para os religiosos. Para pessoas, irmãos, que viviam com a escritura na mão.
que eram os sacerdotes, o sumo sacerdote. Eram os mestres da lei. Eles diziam, vocês têm que conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Amém. Eles diziam, mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós temos um pai que é Abraão. Disse, não, se vocês fossem filho de Abraão, vocês faziam as obras que Abraão fez. E Jesus discutia com eles. Aí eles vão. Aí ele disse, Abraão viu o meu dia e se alegou. Aí eles olharam para Jesus e disseram, mas tu não tem nem 50 anos, como que Abraão viu o teu dia? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí o que eles fizeram? Pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Porque eles não aceitam, o religioso não aceita isso, essa mensagem. Ele é um religioso, ele aprendeu. Quando eu descobri, irmãos, a verdade, abri mão de tudo. Está aqui a minha esposa, os irmãos que não conhecem, já conhece, né? Acho que é só os irmãos que não conheciam. A minha esposa achava que eu estava ficando doido. Porque 2 dias antes de eu sair de lá, eu falei para ela que eu ia sair. E ela achou que eu estava ficando doido, porque é o seguinte, porque eu tinha salário, um bom salário lá, na igreja que eu estava. Bom salário, eu tinha uma vida tranquila, quieta, chegada. E aí, quando eu falei para ela, você está ficando doido? Eu falei, não, eu estava doido, agora que eu estou ficando certo na minha cabeça. Porque assim, irmãos, a religião não salva. O que salva é Jesus Cristo mediante o entendimento da sua palavra. Pode, irmão, fazer isso, pode fazer fogo cair dos céus. Se estiver fora da palavra, não entra nos céus. Estão entendendo? A palavra é o mapa do cristão. A palavra é o nosso indicador. As pessoas serão julgadas pelo que está escrito aqui. Por isso que ela vai estar na mão de Jesus naquele dia. E não vai ter como, não tem grande, entendeu? Mas sabe, não tem justificativa. O meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, meu genro, minha nora, o meu patrão, não tem. Você preferiu ficar com o teu pai e não ficar com o que estava escrito aqui? Você preferiu ficar com o teu pastor, o padre, quem quer que seja, e não ficar com a minha palavra? Você não viu lá que você seria julgado pela minha palavra? Como diz aquele versículo, aquele que não ficar contra seu pai ou sua mãe ou Mateus, por amor a mim, Mateus 10:32. esse não pode me seguir. Quem amar mais pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não vive de mim. Porque sempre vai ter um pai ou uma mãe contra. Porque a religião divide. A religião divide, irmãos. A religião, ela divide, ela sempre dividiu. Estão entendendo? O religioso é aquele que não segue a Bíblia. Ele segue uma religião. Ele aprendeu assim, ele vai assim, vai até morrer. Ele é um religioso. Existe o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão atenta para a Bíblia, para a palavra. É o que diz a palavra que vale. Entendeu a diferença? Entendeu, irmã? Que às vezes as pessoas falam, não, mas para lá é só... Não, pode ser eles também. A palavra é para todos. É para todos, não é? Não é só para nós, é para todo mundo. Para todos quantos crê. Agora, eles não crê. Nós cremos. Certo? Então, Atos capítulo 2, 37, 38, nós não lemos, né? 37, 38? É. Pode ler, por favor. Só pede para ele um pouquinho Ouvindo mais eles alto. tais coisas, E mais alto. como que o coração perguntou a Pedro e aos demais apóstolos que foram, Que faremos? faremos, irmãos. Respondeu, aqui já vai o 38, né? É. Respondeu-lhe Pedro: arrependei vós, a cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Amém. Vejam bem. Verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Primeiro vem o arrependimento, certo? Sim. Mas lembra que eu estava falando? Arrependimento não traz salvação. Sim. O perdão, sim. Pode ver que ele diz: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Para perdão dos pecados. Então o batismo em nome de Jesus Cristo é para perdão dos pecados. Se arrepende primeiro, dizer, não vou fazer mais, e tem que ser batizado para receber o perdão do que ela fez. Duas coisas distintas. Eu me arrependo, estou dizendo, não vou fazer mais, mas eu tenho que receber o perdão do que eu já fiz. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado como? Em nome de Jesus. Está escrito na Bíblia, toda a Bíblia de vocês está escrito? Amém. Em nome de? Jesus Cristo. Mas quem que falou isso aqui? Quem que está pregando aqui? Pedro. Pedro, apóstolo Pedro. Lá era Paulo, agora aqui já é Pedro. Veio lá Paulo, batizou lá em nome de, rebatizou pessoas que não eram batizadas certo e correto em nome de Jesus. Agora que está Pedro aqui batizando em resposta a uma pergunta, porque eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, fizeram uma pergunta para eles: o que nós devemos fazer? E Pedro, que era um homem de Deus, disse a eles o que eles deveriam fazer: se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele continuou: porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, que eles estão perto, que eles estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras exortava o povo, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados aqueles que receberam a palavra de bom grado, e naquele dia agregaram quase que 3.000 almas. Versículo 41. Quase 3.000 foram batizadas como? Em nome de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Os irmãos não vão encontrar um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. O desafio que eu faço, meu carrinho velho, ultimamente está dando um problema aquele carrinho, mas você faz esse desafio, sabe? Quem achar um batismo nos títulos, leva o meu carro embora e eu vou trabalhar pro resto da vida para essa pessoa como escravo, sem ganhar um centavo. Vou trabalhar e eu sou obediente no trabalho. Estão entendendo, irmãos? Isso aí eu fazia no rádio, quando nós tínhamos um programa de rádio, e as pessoas não tinham o que fazer. O que elas vão fazer? Morder a língua, porque não tem o que fazer. Contra fatos não tem argumento, irmãos. Nós temos a verdade, nós temos a palavra. Então o batismo em água é efetuado em nome de Jesus Cristo, porque o único que perdoa pecado é Jesus. Veja no livro Atos 4, verso 12. 4:12. Dependendo da tradução, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Salvação está em um nome. Confere, está em todas as Bíblias aí? Amém. E aí eu fico perguntando, irmãos, por quê? Isso está em todas as Bíblias. Mas por que os líderes, os pastores, estão lá na Bíblia deles? Por que eles não fazem o que está escrito na Bíblia? Vocês estão entendendo? Entenderam, irmão, já? Eles não podiam fazer, não está escrito na Bíblia deles também? Está em todas as Bíblias. Em todas. Em nenhum outro há salvação. Está falando de salvação. Em nenhum outro. A salvação está em Jesus, só nele. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus, nenhum outro nome. Está escrito? Hã? Sim. Vejam bem, irmãos. Se não está escrito, eu sou um falso. Certo?
Se não está escrito, eu sou. Certo? Sim. Mas se está escrito, eu sou o verdadeiro. Porque quem que é o falso? Vejam bem, existe o verdadeiro, onde tem o verdadeiro tem o falso, certo? Sim. Certo? Concorda Sim. comigo ou não? Sim. Mas o falso não é aquele que vai contra a palavra de Deus? Sim. Como que uma pessoa pode ir contra o que está escrito e dizer ser verdadeiro? Então, o nosso objetivo é preparar as pessoas na verdade. O batismo é algo fundamental para a salvação. Porque Jesus disse assim, vai e prega, quem crê e for, Batizar. será, Salvo. e quem não crê, Será Condenado. condenado. Não é a gente que está falando, Jesus que falou. Mas ele mandou quem ir pregar? Os apóstolos. Os apóstolos. Que nós estamos lendo aqui que eles foram pregar e batizaram como? Em nome de Jesus. E Jesus diz, quem não crê vai ser condenado, porque só vai batizar em nome de Jesus aqueles que crê. Mas segundo que Jesus disse, aqueles que não crê vai ser Condenado. condenado. Aí não é. Eu estou lendo, a gente lê o texto só. E às vezes as pessoas dizem, mas então quase todas as igrejas aí não batizam em nome de Jesus, então todos vão ser condenados, infelizmente. Infelizmente. Quem não crer na Bíblia, não ser batizado no batismo, que a Bíblia está mostrando que só existe um batismo, é o que está aqui dentro, ela está mostrando, segundo o que Jesus falou, vai ser condenado. Conseguiu entender, Luiz? Entende, né? Conseguindo entender? Então isso não é uma coisa minha, qualquer um pode ler, né? O irmão Arimento estava lendo aqui, qualquer um pode ler, está escrito aí. Está escrito aí. Não é eu que estou inventando, não é eu que escrevi a Bíblia, não é eu que fiz a Bíblia, eu estou simplesmente fazendo o que nela está escrito. Mas para lá, vamos ficar só por aqui? Não, vamos ler mais um texto do batismo. Amém. Atos capítulo 8. Para nós ganhar um pouco de tempo aqui, eu vou ler, os irmãos podem só ir conferindo, tá? Atos capítulo 8, versículo 12 ao 16. Atos capítulo 8, do 12 ao 16. Diz assim, pode ser que alguma tradução vai dizer diferente. Eu vou pegar uma tradução aqui que eu vou ler dentro de uma tradução aqui, tá? Eu não estou lendo aqui, mas eu tenho um texto também já, tá? Diz assim: quando cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Creu o próprio Simão, e ficando de contínuo com Filipe, vendo os sinais, as grandes maravilhas, estava atônito. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ele ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo. Versículo 16. Vejam bem, Filipe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Então se prega, a mensagem do reino de Deus leva o nome de Jesus. Por que se mostra o nome de Jesus, irmãos? Porque Jesus é um nome. Se prega um nome. Está entendendo? É um nome que se prega, se mostra salvação no nome, perdão no nome, cura no nome. O nome de Jesus foi dado. Pois Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O nome representa a pessoa dele. Estão entendendo? Então, Filipe chega na cidade de Samaria e pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Versículo 12, né? Se batizavam tanto homens como mulheres. Até o próprio Simão
tendo crido, foi batizado e ficou de contínuo com Filipe, vendo as grandes maravilhas que se realizavam, estava atônito, ou seja, ele estava admirado. Tem uma tradução que vai dizer perplexo. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles têm nome, Pedro e João, certo? Ouvindo que os irmãos da cidade de Samaria também tinham recebido a palavra de Deus, eles subiram para a cidade de Samaria para orar para que aqueles irmãos que já tinham sido batizados nas águas, e no versículo 16 vai dizer como que elas foram batizadas, recebessem também o batismo com o Espírito Santo, porque o texto diz assim: porque sobre nenhum deles tinha ainda ele descido, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum daqueles irmãos, mas somente eles eram batizados em nome de Jesus Cristo, versículo 16. Certo? Sim. O único batismo, homens e mulheres. Irmãos, prestem bem atenção nisso aqui, irmãos. Uma pessoa, todas as igrejas estão falando de arrebatamento, não tá? Sim. Arrebatamento não vai acontecer para elas. O arrebatamento vai ser para a igreja. A igreja somos nós pessoas. A igreja não é quatro paredes. Quando Jesus via, não é as paredes que vai para os céus, são pessoas que vão para os céus. A igreja vai ser arrebatada, pessoas vão ser arrebatadas. Agora essas pessoas têm que ter uma única fé, um só Senhor e um só batismo. E qual é esse batismo único que a Bíblia está apresentando? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quê? Por que em nome de Jesus? Jesus é o nome do Pai, Do Filho e do Espírito e do Filho e do Espírito. Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo tem o mesmo nome, porque os três é um. Entenderam ou não? Quer ver? Leia aí, João 17. Isto é entender Bíblia, irmãos. Isto é ler e entender. Porque não é aquela coisa de ficar pulando, derrubando púlpito, chutando cadeira, o reteté. As pessoas não entendem nada, meu Deus do céu. As pessoas não entendem nada. Não, né? É uma coisa assim que... não, e tem gente que gosta disso. É bom, pastor. João 17, verso 6. Você está aí no... Aqui está aí. João 17. O gostoso, irmãos, é a Bíblia. A gente lê Bíblia. 17, versículo... Lê o 6, o 11 e o 12. Não crê na revelação, não crê que Jesus é tem, que nem essa minha aqui, ela não fala aqui, ó, que nem na 17, 16, manifestei o teu nome, aqueles que me deste do mundo. Vamos encontrar aqui uma revelação. Por que eu estou falando aqui? O Pai, porque Mateus 28, 19 diz que Jesus dá uma ordem para o discípulo que vai lá e ensina primeiro. Ó, pode ver que Jesus falou, não vai lá e batiza, ele diz, vai lá e ensina e batiza em nome do Pai, de Pai. Espírito Santo. E do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Então Jesus pediu que o batismo fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Mas ele está pedindo o nome, o nome do Pai. Agora, o 6, faz favor. Vamos. 6. Sim, só vamos para eles lá. Ó, compõe o 6, versículo 6. Manifestei o teu nome ao homem que me deste e mundo. Era teu filho. Tu nos confiaste e eles Guardaram a tua palavra. Então Jesus, o Filho, certo? Vamos simplificar aqui para nós entendermos. O Filho está orando ao Pai, certo? Certo. E o Filho está falando o que com o Pai? Manifestou o nome dele. Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo Me deste. me deste.
o nome. Olha a importância de saber o nome. Eu preciso saber o nome. Agora, todos quantos o pai deu para o filho revelou o nome do pai para essas pessoas que o pai deu para ele. Versículo, vamos ver que nome é este. Versículo 11. Agora, 11. Já não estou no mundo, Ó, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para dentro do Pai. Pai Santo, né? Guarda-os em teu nome, que eu me deste, Que me deste. para Que me que deixa aqui falar aqueles eles que me sejam deixam. um, assim como nós. Nós. Agora veja bem, o que Jesus está falando? Enquanto, olha o que Jesus está falando, olha para o filho, eu estou simplificando aqui, não estou falando o nome Jesus, estou citando o filho para entender melhor. Olha para o filho, está falando com o pai. Pai Santo, eu não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo. Ó, olha o que o filho está falando. Eu não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste. Entendeu? Guarda no teu nome que me deste. Por quê? O pai deu o nome dele pro filho. O nome de Deus, do pai, nunca tinha sido conhecido. Ninguém conhecia. As pessoas perguntavam para ele, Moisés quis saber do nome dele. Ele disse, mas tá, quando eu chegar lá eu vou dizer quem que me enviou. Ele disse, eu sou, te enviou. Não falou? Outro lugar, eu sou o que sou. Manoá queria saber o nome, disse, por que você quer saber do meu nome se ele é maravilhoso? O nome nunca foi revelado no Velho Testamento, porque ele seria revelado quando estivesse entre os homens, porque aquele era o nome que ele revelaria para a salvação da humanidade. Estou entendendo? Vem toda a Bíblia, ele se manifestando com vários títulos, vários atributos. Entendeu? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová El Shaddai, Adonai e outro. Ele vai se manifestando, quem eu sou? Eu sou o que sou. Ele diz que eu sou, te enviou, tá? E ele, mas o Manoá quer saber, diz, por que quer saber o nome se ele é maravilhoso? Né? E vai. Quando agora o filho está orando ao pai e diz, manifestei, pai, o teu nome aos homens que do mundo me deste. Existe um povo aqui que é dele, foi dado. E eu sou um deles. Você é um deles? Né? Amém. Você recebeu já a revelação do nome? Porque veja bem, eles manifestei o teu nome a todos, não, aos homens que do mundo me deste. O nome, falando do nome. Eram teus e tu me deste, eles guardaram a tua palavra. O versículo 11, ele está dizendo assim, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, ao passo que eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os as pessoas em teu nome, o nome que me deste. Ué, se o pai deu o nome dele para o filho, mas o pai nunca revelou o nome dele no Antigo Testamento, mas se ele deu o nome para o filho, e quando o filho nasce, ou antes de nascer, na verdade, foi revelado o nome. Veja Mateus. Mateus capítulo 2, acho que é o 2. Deixa eu ver certinho aqui. Versículo certinho. Nós já vamos para cá do horário. Né? Mateus 2, o quê? Mateus. Deixa eu ver aqui certinho. Mateus 2, versículo. Mateus quanto? É 2.
Não pode chegar. Vamos pegar do versículo aqui 20. Aqui fala do nascimento de Jesus. Não tem antes o título aí? Fala do nascimento de Jesus. Jesus José, os irmãos conhecem a história, né? Que José queria deixar Maria, porque ele achou que Maria tinha traído ele, porque Maria estava grávida e ele não tinha ainda coabitado com ela. Ele ainda não tinha conhecido ela. E ela está grávida. Agora José pensa que Maria me traiu, porque eles já eram comprometidos, mas levava um tempo para eles se ajuntarem, que a Bíblia chama de desposado, certo? E ele querendo deixar, secretamente um anjo aparece para ele. Então esse nome não foi nem Maria que escolheu, nem José que escolheu, nenhum ser terreno que escolheu. Deus é o nome que Deus mandou o anjo trazer, que era para pôr no menino, porque esse era o nome do pai. Vamos lá, lê o 20 e 21. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Esse é o que eu vi. Está certo? 20. Acho que não é. É o capítulo 1? Não, 2. Eu acho que eu falei 2. Acho que foi Mas é o 1? É o capítulo 1, 20. Nós falamos 21, mas só para a gente entender melhor aqui. Bem que ele está diferente. Enquanto poderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, receba Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja bem, este nome, quem que mandou José pôr o nome no menino que ia nascer de Jesus foi quem? Deus. O anjo do Senhor. Deus mandou o anjo revelar o nome que José deveria colocar no menino, no filho, aquele filho que nasceu. Ela dará à luz um filho. Filho não é nome, mas filho tem um nome. Se eu perguntar assim, qual é o nome do teu filho? Eduardo. Porque filho não é nome. Se eu perguntar para o Eduardo, qual é o nome do teu pai? Ari. Porque pai não é nome. Se eu perguntar qual é o nome da tua mãe, mãe também não é nome. Mas ela tem um nome. Todas as mães têm um nome, pai tem um nome, filho tem um nome, tá? Então, quando Jesus falou assim, agora vai lá, ensina e batiza em nome do Pai, ele está exigindo o nome do Pai. Qual é o nome? Jesus. E do Filho, ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito, mas ele está pedindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem dúvida no texto? Ele está pedindo o nome. Qual é o nome? Se eu fizer em nome, eu estou fazendo certo. Se eu não fizer em nome, eu estou errando, não estou fazendo certo, porque ele está exigindo o nome no batismo. Certo ou não? Certo ou não, irmão? Está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? O nome. Então, se eu pergunto o nome, Jesus mandou falar, vai lá e batiza. O que é batismo? Nós já falamos aqui, por isso que eu entrei falando sobre batismo. Batismo é? Imersão. É o ato, né? Energia, a pessoa mais água. Sepultar dentro da pessoa. Este ato eu tenho que fazer em nome, não em títulos. Amém. Pai é um título de alguém que gerou. Mas não importa se é o boi, se é o gato, se é o macaco, não importa. O macho genitor é o pai. Aquele cachorrinho, quem que é o pai desse cachorrinho? Aí aquele lá, tá. Então apontar lá para o pai do cachorrinho, né? Pai é um título, pai não é nome. Mas todos os pais é identificado por um nome. É um nome. Então lá no batismo,
foi pedir, ou não, vai lá, ensina e batiza em nome do Pai. Os discípulos já sabiam o nome, porque Jesus não falou que revelei o teu nome, ó Pai, para aqueles que do mundo o Senhor me deu. Então aqueles que é de Deus têm a revelação do nome, porque foi o Filho que revelou o nome. Nós não lemos ali na oração que ele falou, revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, eles guardaram a tua palavra, certo? Agora aqui, por exemplo, o anjo aparece e diz: não, José, não tema receber tua esposa Maria, que dela está gerada é a obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, o qual porás o nome de Jesus. Agora, conheceu o nome do filho, que até então era um filho que nasceu, mas qual é o nome desse filho? Agora foi conhecido, Jesus era o nome do filho. Mas esse nome Jesus, que foi dado pelo anjo, quem tinha esse nome? Esse nome, alguém já tinha esse nome. O próprio Deus. Nós não encontramos aqui, você leu ali João 17, verso 11, ele dizia: guarda-os, no teu nome, o nome que me deste. Mas que nome que foi dado para ele, que o anjo revelou? Jesus. Mas se ele está falando que para o pai guardar no nome dele, o nome que ele deu para ele, se ele chamou Jesus, como chama o pai? Jesus. Jesus. É o nome, ele está pedindo um nome. É a mesma coisa, por exemplo, lá eu tenho o meu neto, ele chama João Seabra dos Anjos Neto. Esse dia eu fui no banco, inclusive, chegou um cartão lá em casa, do banco, eu fui para desbloquear o cartão, e estava tendo dificuldade que eu colocava a senha, e eles falaram: mas não é essa senha. Eu disse: mas é essa senha, Luana. É a senha. Mas não é, tá, e vai. Fui 2 vezes no banco, né, velho? Para desbloquear a senha, mas não. Eu esqueci um detalhe que estava lá. Neto. O N. Hã? O N. O N, só estava o N, né? De neto, né? Hã? É abreviado. E ali, mas o que batia lá pela numeração do cartão, lá, que ele sabia que era neto, porque tem os dados lá, né? Ele disse: mas tem que ser o oficial, como é que chama? O titular. Mas você está aqui, mas tem um titular. Eu falei: não, mas não tem outro comigo na conta. Ele disse: mas quem que é o neto? É o João Seabra dos Anjos Neto. Aí caiu a ficha por lá. Neto, meu netinho, pequenininho. Disse: mas vai dizer que eu estou com o cartão dele. Eu estava com o cartão dele, o mesmo nome. O mesmo nome. Então, agora, o nome, o problema aqui, irmãos, é o nome. Por que as pessoas estão se batendo? Porque elas não conhecem o nome de Deus. Mas eu pergunto: como pode a pessoa dizer ser filho de alguém e não conhecer o nome do seu pai? Falando de Deus. Deus tem um nome. O nome foi revelado no Filho. Por isso que ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar. Veja lá Filipenses para nós encerrarmos. Filipenses capítulo 2, 9 e 10. Salmo. Filipenses capítulo. Não, está para cá. Desculpa. Está para cá. Novo Testamento. Não sei que está não. Está para frente. 9, 10. Depois de Efésios, né? Depois de Efésios. O quê? Filipenses capítulo 2. 9, 10, 11. Ah, 9, 10, 11. 9, 10 e 11. Pode ler, qualquer dos irmãos pode ler, tá? Posso ler? Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse a Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Veja bem, o que está escrito? Que por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Está falando, o Pai deu o nome
O filho. Certo que Jesus na carne era o filho. Inclusive inferior ao pai, que é espírito, certo? Porque Jesus viveu aqui como homem, ele se fez carne, ele viveu o período aqui como carne, como um homem, como filho, como inferior ao espírito, né? A carne é inferior ao espírito, né? Certo? Então vejam bem que Jesus, o filho, vamos tirar o nome Jesus, colocar o filho para a gente entender melhor, certo? Viu, irmãos? Ó, a Andrelise não vai conseguir passar essa mensagem, ela está dormindo. Então assim, as pessoas, vamos falar filho e o pai para a gente entender melhor. Filho, o pai está dizendo que ele deu ao filho um nome que era sobre todos os Nomes. Mas não me lembro lá que o anjo veio e disse como ia chamar o filho? Sim. Esse nome era sobre todos os Nomes. ele já existia. E quem tinha um nome que era sobre todos os nomes? O pai. Ele deu para o filho. Mas nós não estamos lendo aqui que guarda no teu nome o nome que me deste. Nós estamos vendo em vários lugares na Bíblia. Sim. O pai deu o nome dele para o filho, para que o nome, agora entra o nome, para que o nome de Jesus. As pessoas vão se dobrar diante do nome, o nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua que Jesus, esse nome, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebe esse nome do próprio Pai. É o Deus, o Pai deu o nome dele para o Filho, porque eles vão dobrar diante do Pai e do Filho. Sabiam disso, não? Porque o Pai está no Filho. Deus é Espírito, é o Pai. Mas aonde está esse Pai? No Filho. O Filho é o tabernáculo dele, é o corpo dele, é o esconderijo do Altíssimo. Ele é o Altíssimo, é o esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia diz que Paulo diz, no dia em que Deus julgará o mundo pelo varão que ele predestinou. Quem que é esse varão que Deus predestinou para julgar o mundo? Jesus. O Filho. Jesus, o Filho. Eu estou simplificando aqui, vamos dizer um nome só para a gente entender, né? O Filho. Mas Deus vai julgar, porque é Deus que vai julgar, porque Deus vai estar dentro dele. É o Espírito. Jesus sempre falou isso, não é eu que faço, é o Pai que está em mim que faz. O Pai e o Filho é um só. O corpo é o Filho e o Pai é o Espírito. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Então são a mesma pessoa? A mesma pessoa. Raciocínio, está vendo? Quantos você tem? 11. Está vendo o raciocínio? Nós estamos falando e ele está raciocinando. Ele está fechando as peças. Ligando os pontos. Ligando os pontos. Porque é assim que é evangelho mesmo. A gente está com a pessoa está ali ouvindo, está ligando os pontos para lá. Então se trata, ele chegou a uma conclusão pelo que ele está ouvindo. Então, trata da mesma pessoa, sim, com o corpo. Você tem um corpo, não tem? Às vezes você não diz, eu estou com uma dor no meu corpo. Meu corpo está cansado, já falou alguma vez assim? Mas alguém está falando então aí dentro, não está? Alguém está falando o meu corpo. Alguém tem um corpo. Mas se alguém tem um corpo, não é uma outra pessoa, é uma outra manifestação, é o teu espírito. O corpo morre, irmãos. Nós, ser humano, o corpo morre, mas o que está dentro desse corpo é que não morre eterno. E Deus era assim também, né? Deus é assim também. O corpo de Deus morreu. O Filho era o corpo. O Filho era o corpo de Deus, o tabernáculo de Deus. O próprio Deus não disse isso quando ele estava, aquele corpo estava vivo aqui. Quando eles pediram, que sinal tu nos mostrarás para que nós creiamos em ti? O que aquele que estava dentro falou? Derrubarei 3 dias. Destruireis esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E as pessoas pensavam que ele estava falando do templo, da matéria, né? Aí eles disseram, mas nossos pais levaram 44 anos para construir esse templo,
tu reconstruirás em 3 dias. Aí a Bíblia diz, eles não sabiam que ele estava falando do seu corpo. Do seu corpo, Deus tem um corpo. Veja lá em Atos capítulo 20, verso 28. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramou sangue. Deus derramou sangue. Inclusive, aquele pastor lá que debateu lá com aquele menino lá, eu fiquei com o nome. Juliano. Juliano, não. Juliano não. Ah, pegou o nome dele, Juliana. Nós vamos marcar para ele aqui, pastor. Quer colocar aqui o pastor no lugar dele? Atos capítulo 20, 28. Então quer dizer que a igreja não é bem materiais, todos nós cremos em um Deus só? Um Deus só. Porque assim, não tem mais que um Deus. Assim, ó, o Deus Pai é um. O Filho é Deus também, mas é um outro Deus. O Espírito Santo é Deus também, mas é um outro Deus. A Trindade, chamada Trindade. Você já viu falar na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 Deus, não tem 3 Deus na Bíblia. É um só. Um Deus. Só um. Mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quer dizer Mas- que a Bíblia é um manual de como nós vivemos. Isso, no que nós cremos. A tua fé, ela tem que ser uma fé moldada na palavra, pela palavra, entendeu? Você tem que crer como diz a Bíblia. Existe o Pai, falando das coisas espiritual, né? Existe o Pai, você crê que existe o Pai? Que existe o Filho? Sim. Existe o Espírito Santo? Sim, está certo. Existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo. Mas os 3 não é cada um, não é 3 Deus. Os 3 é um. A Bíblia diz que os 3 é um. E ele sendo um, ele tem um nome. Como que uma pessoa vai ter 3 nomes? Se os 3 é um, como é que ele vai ter 3 nomes? Isso é estelionatário, né? Imagina uma pessoa com 3 identidades. É meio estranho uma pessoa ter 3 nomes. Não, pode, né? Porque 3 identidades, uma delas é falsa. Só tem que ter um nome. 2 delas são. Por isso, por ele ser um, por isso que o pai deu o mesmo nome dele para o filho, porque o filho não podia ter outro nome. Ele deu o mesmo nome dele porque Deus. Na carne e no espírito é o mesmo nome. Porque Jesus é o corpo e Deus é a alma. Então, praticamente, se juntar os dois, vira uma pessoa só. É uma pessoa só. É isso. Ele está falando uma linguagem humana, tá? Ele está tá ligando o ser humano, a linguagem humana, mas o raciocínio dele está certo. O raciocínio dele está certo. Porque o homem é corpo, alma e é um homem só. A Camila tem 2 Isso. nomes. Então você. O Eduardo não é 3. Não, o Eduardo é 1, mas você tem uma alma. Você é o teu corpo, você tem uma alma, você tem um espírito, esse fôlego de vida. É o espírito, mas você não é 3. Você é uma pessoa. Todos nós somos uma pessoa. Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma pessoa só, não é 3. Antes eu pensava que Deus e Jesus eram 2 pessoas, não uma pessoa só. É o que se Mas ensina. agora que eu parei para raciocinar que os dois são. Isso aí vai ser um pregador. Você é um pregador menino. Tá vendo? É raciocínio. Ele usou a palavra, inclusive, correta, raciocinar. Ele raciocina. Então, irmãos, é isso que faz a diferença, é o raciocínio. Né? Encerrando. Atos 20, o que? 20, 28. Lê para mim, fazendo favor. Timóteo. Posso ler, pastor? Timóteo, né? Posso ler, pastor? Pode ler. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como os bispos, para pastorearem a igreja de Deus, e ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? O que Paulo está falando? Pedindo que os bispos tivessem o cuidado deles, do rebanho de Deus, que Deus comprou com seu próprio Sangue. Mas Deus tem sangue? Deus não é espírito? Sim. João 4:24, Deus é espírito. Mas o espírito é sangue? Não, o espírito não é sangue, mas o espírito tem sangue. Porque é o corpo do espírito. A nossa alma,
Ela não tem um corpo? O corpo morre, mas a nossa alma vai morrer? Nunca, a alma não morre. Ela foi feita para ser eterna. É a mesma coisa da alma daquele ladrão arrependido. O ladrão que é arrependido lá, estava sendo crucificado ao lado de Jesus, né? O que Jesus disse para ele? Quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no meu... Jesus estava mentindo ou ele estava falando a verdade? Se está escrito na Bíblia, então quer dizer que ele está falando a verdade. Verdade, Não é mentira. escrito na Se Bíblia. você está falando sobre a Bíblia, Isso. como é que você está falando sobre a Bíblia e está tudo escrito aqui? É isso mesmo. É mentira, né? Raciocínio. Este vai ser um pregador. Quando não é que eu estou profetizando, mas eu estou analisando a mente dele. É mente de pregador. Está entendendo? É mente de pregador. Ele está focando a Bíblia. Está escrito. Como que Jesus... Está escrito aqui que Jesus falou e alguém vai dizer que não é verdade. Está escrito aqui. E se vão pregar é usando a Bíblia? Minha mãe disse que... Você tem um profeta lá, hein? Você tem um profeta, Minha hein? mãe disse que queria que eu fosse um pastor, mas eu disse que eu não queria ser, mas eu acho que eu vou ser mesmo assim. Mas não é aquilo que a gente quer ser mesmo, não. É o que Deus que escolhe. Sabe? É Deus que escolhe. Não é a gente que escolhe, é Deus que escolhe. É Deus nosso que escolhe. destino. E isso é assim mesmo. Nosso Assim mesmo. destino, nós só temos dois destinos, o céu ou o inferno. Verdade. Isso é verdade. Mas depende das nossas atitudes. Verdade. Nossa, bastante do profeta aqui. Mas é raciocínio. Tá tentando segurar um pouquinho? É raciocínio. Ele é raciocínio. Porque assim, irmão, então o que a irmã leu ali, que os irmãos, é importante as pessoas acompanharem, que só vai fazer a leitura, mas os outros acompanharem. Paulo está pedindo para que os bispos cuidassem deles mesmos e do rebanho de Deus, porque as mulheres têm que cuidar. É tanto engano, é tanta coisa para a pessoa enganar as pessoas. É o dever de todos nós cuidar, entendeu? Eles que Deus comprou com seu próprio sangue. Mas quem que derramou o sangue? Não foi Jesus? Sim. Não foi o Filho? Sim. Mas o que o texto está falando? Que Deus derramou o sangue. Mas não foi o Filho? Mas o Filho é Deus. Ele comprou com o seu próprio sangue. O Filho não é outro Deus. A Bíblia diz que ele já estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para que eram seus, referindo aos judeus que criam no único Deus. A revelação é esta. Quem é Jesus? Quando Jesus disse assim, conhecereis a Verdade. E a verdade, mas o que é a verdade que ele queria que as pessoas conhecessem? Era ele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer Jesus. Quem não conhece ele disse, não, o Filho não é Deus, não, o Filho é o Filho de Deus. Deus é outro, o Filho é um Deus, mas ele é o segundo Deus. Ele é a segunda pessoa. Aí o outro diz, não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso é idolatria, uma aberração, uma idolatria. Os idólatras não entram nos céus. Crer que existe 3 deuses lá no céu, Jesus, aonde tem isso na Bíblia? Se não está escrito isso na Bíblia, então quer dizer que não é verdade. Não é verdade. Mas ela fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela diz que os 3 é um. É assim que diz a Bíblia, os 3 é um. Então essas 3 pessoas são uma única pessoa. Como você é um. Tem várias pessoas que pensam que existem 3 deuses, mas eu também antes pensava assim, mas Sim. agora... Eu também pensava antes, Até a maioria que também pensava. Mas é por isso que Deus, Ele quer que nós nos examinamos a Escritura, porque você começa a conhecer a Bíblia e começa a parar lá. Se a Bíblia conta, o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Não pode ter outro Deus diante de mim. Deus disse assim, eu sozinho estendi os céus. Aí as pessoas dizem, não, mas tem lá na criação estava, não, ele está falando, eu sozinho, está lá em Isaías 44, verso 24. Eu sozinho estendi os céus. Ele sozinho. Não tinha outro com ele estendendo, fazendo os céus.
Então Deus é só uma pessoa única. Ele único. fez o mundo inteiro, ele sozinho, sem Sozinho. ajuda de ninguém. Ele é onisciente, único, quer dizer, único, que é ciente de todas as coisas, onipotente, o único que pode todas as coisas, um só. Não tem? Eu mais o outro lá somos únicos. Não, aí não é único. Aí não é único. Nós só dependemos de Deus, por causa Sim. que assim, Onisciente, onipotente, Presente. unipresente. O único que está presente em todos os lugares no mesmo momento. Único, quer dizer, único, não tem outro. tem pessoas que tentam se esconder de Deus em alguns lugares, em vários lugares na verdade, mas não tem como se esconder de Deus. Acho que não. Numa hora ela vai se converter a Deus e vai aí ficar como nós, que estamos todos aqui e conversamos sobre Deus e lendo a Bíblia. Se ela está no plano de Deus, vai. Se ela está no plano de Deus. Irmãos, é por causa do horário, né? Nós poderíamos continuar tão gostoso, né? A gente falar as coisas de Deus, mas por causa do horário, aí vão ter um lanchinho, tá? E senão fica muito tarde, amanhã os irmãos têm que trabalhar. Amém? Amém. Foi, mas tem outros textos tanto que fala do batismo, fala da, né? Eu gostei que ele estava calado, começou a participar e isso é bom a gente ver que as pessoas estão acompanhando exatamente, raciocinando. Evangelho é isso, mano, não é para aceitar qualquer coisa. Eu vou lá, o pastor meu falou e eu vou ter que aceitar, meu pastor não vai poder me salvar, né? Eu tenho que usar meu raciocínio, a minha mente, para ver se tem a ver ou não. Então a Bíblia é a verdade, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Nós vamos ter ela como nosso guia, como o nosso instrutor, né? O nosso mapa, e seguindo ela, não tem outro lugar para nós ir a não ser os céus, né? E uma vez que as pessoas aí que estão fora, por algum motivo, por algum interesse, irmãos, sabendo o que estão fazendo, porque não é que eles não sabem o que está fazendo, eles sabem o que está fazendo, mas eles têm que voltar atrás, têm que descer, eles têm que ir lá e dizer: irmãos, eu estava pensando que era assim, é o que ele falou aqui, eu pensava que era assim, mas eu também pensava. Tem mais alguém que pensava, não? A maioria, todos nós. Quando eu estou falando para os irmãos, quando eu me batizei no batismo verdadeiro, eu era presbítero, eu descobri a verdade. Agora eu queria saber, os outros presbíteros lá, será que eles não sabem também? Os outros pastores, será que não sabiam também? Lógico que sabem. Mas e a soberba? E o orgulho? Mas se a pessoa não for batizada, ela não vai para o céu? Lógico que não. Quem crê e for batizado será Salvo. E quem não crê? Condenado. Condenado. Mas se a pessoa também não tiver sido batizada? Se ela crê e for batizada, ela já foi batizada. Porque o batismo acontece pela fé. Então no momento você crê, você espiritualmente falando, você já foi batizado. Espiritualmente falando, entendeu? Não literal. O batismo em água é um ato público da tua fé. Eu acho que Deus está querendo mesmo falar comigo, porque às vezes eu estou assistindo um vídeo lá, no TikTok, no YouTube, assim, daí parece, tipo, Deus quer falar com você, tal coisa, tipo um monte de vídeo de Deus, cada vídeo que eu rolo, parece uns 10 vídeos, assim, eu acho que talvez... Deus está te chamando. Você lê a Bíblia. Deus está te chamando. Resumindo, nós mostramos dentro da Bíblia o quê? Que pessoas que não eram batizadas, mas não eram batizadas em nome de Jesus, os apóstolos batizaram elas novamente, mostrando que o único batismo para perdão do pecado é em nome de Jesus, porque é Jesus que perdoa o pecado, não é outro, é só ele que perdoa o pecado. Batizado de novo. Não, você já foi batizado. Já. Você foi batizado em nome de Jesus, não foi? Então, você já foi batizado. Agora você só tem que sair do engano. Você tem que sair do engano, entendeu? É isso que tem que fazer agora. Mas batizado você já foi. É um batismo só. Você já foi batizado, em nome de Jesus, pronto, acabou. Amém? Deus abençoe os irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, ouvinte, num bate-papo.
onde todos estão participando aqui da leitura da palavra de Deus. É algo diferente, né? Deus, Ele nos chama para discutirmos, no bom sentido, a Bíblia, a palavra de Deus, examinar a palavra do Senhor. É o que nós temos feito aqui todas as quartas-feiras, né? Todas as quartas-feiras vai estar aí o nosso endereço, e aqueles que desejar participar conosco também, com todo prazer estaremos recebendo aqui na mesa que nós chamamos de redonda, mas não tem nada de redonda, é a mesa quadrada, né? Para participar conosco dos estudos da palavra do Senhor. Deus abençoe e que Deus possa ajudar cada um de vocês em nome de Jesus.